Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade ao estudo das unidades de medidas de área. Bem, na videoaula de hoje a gente vai comentar a área, como se calcula a área de um paralelogramo qualquer e como se calcula a área de um triângulo qualquer. Vamos atacar primeiro o paralelogramo. Bem, a gente já leva em consideração que a gente já domina como é que se calcula a área de retângulo e de quadrado, né? A videoaula anterior já comentou bastante isso. A área do retângulo é base vezes altura, a do quadrado também, porque todo quadrado é um retângulo. Eu vou utilizar essa ideia para tentar descobrir uma maneira de calcular a área de um paralelogramo. Bem, para isso a gente precisa saber o que é um paralelogramo, né? Bem, um paralelogramo é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Por isso o nome dele é paralelogramo. Os lados opostos são paralelos, né? Além de serem paralelos, eles têm mesma medida, são congruentes esses lados paralelos aqui. Ou seja, a medida de AB é igual à medida de CD. E a medida de BC é igual à medida de AD. Não é o objetivo aqui no sexto ano da gente estar provando essas propriedades do paralelogramo. Em algumas aulas do PIC de geometria vocês encontram essas demonstrações, tá? Então, a gente vai utilizar o fato que essa medida aqui é igual a essa e essa medida aqui é igual a essa. Bem, então qual é o objetivo da gente tentar descobrir o tamanho dessa região interna aqui? O objetivo é eu tentar usar aquilo que eu já tenho. Como eu já tenho a área do retângulo, eu vou tentar transformar esse meu paralelogramo num retângulo. Bem, vamos lá. A gente sabe que a área do retângulo é base vezes altura, não é? A altura do paralelogramo está aqui fora, né? Ora, eu posso tranquilamente jogar ela aqui para dentro. Essa medida aqui que eu vou chamar de BH é a altura do meu paralelogramo. Então é igual a H. Ok? Bem, e vou utilizar o fato de BC ter a mesma medida de AD. Então, se eu faço o seguinte movimento, pego esse triângulo daqui. Pego esse triângulo aqui que eu estou pintando, o triângulo BHC. Se eu corto ele aqui, retiro ele daqui, eu consigo perfeitamente encaixá-lo aqui desse lado. Ué, mas por que você consegue encaixar, Bruno? Ué, por dois motivos. Um, porque aqui é a altura, então eu tenho um ângulo reto. E o segundo motivo é que BC tem a mesma medida de AD. Além disso, AB é igual a CD. Então, quando eu retirar aqui, essa medida aqui vai coincidir. HC vai coincidir com HC aqui desse lado, o C ficando em cima do D. Então, o movimento que eu vou fazer é de recortar ele, arrancar ele e colocar desse lado. Fazendo isso, eu consigo tranquilamente ter de abóbora aqui um retângulo. Ora, se esse triângulo saiu daqui e foi colocado aqui, eu não perdi área nesse movimento. Eu não perdi área. Essa região que eu tirei daqui foi encaixada aqui. E eu acabei transformando o meu paralelogramo num retângulo. Então, a área de um retângulo é base vezes altura. A área do paralelogramo também vai ser base vezes altura. Então, a gente calcula a área de paralelogramo da mesma maneira que a gente calcula a área de um retângulo. É só fazer base vezes altura. Chamar atenção que BC não é altura. A altura tem que formar 90 graus com aquilo que eu chamar de base. O lado que eu chamar de base vai ter que formar 90 graus com a minha altura. Então, BC não forma 90 graus, é um paralelogramo, esse ângulo aqui é maior que 90, então BC não é altura.
Bem, nesse momento vai aparecer aqui uma animaçãozinha que vai expressar de maneira mais dinâmica o recorte e cola que eu fiz. Ok? Então você pode observar que na animação eu consigo fazer isso para qualquer paralelogramo. Em qualquer paralelogramo eu consigo arrancar esse triângulo daqui, jogar a altura lá para dentro, arrancar esse triângulo e transformar ele num retângulo. Então a área de um paralelogramo sempre vai ser equivalente à área de um retângulo. Por isso que eu calculo a área do paralelogramo da mesma maneira que eu calculo a área do retângulo. Bem, vamos para um exemplo? Bem, nesse exemplo, eu tenho um paralelogramo PQRS. Ele me deu a medida de PQ, PQ mede 400 centímetros, e me deu a medida de RH, 5 metros. Além disso, ele disse que RH e PH são perpendiculares. Olha o símbolo de perpendicular aqui. O que significa isso? Que esse ângulo aqui é de 90 graus. Ora, então ele me informou PQ, 400 centímetros, que vai ser a minha base, e me informou RH, que pelo fato de ser perpendicular vai ser a minha altura, 5 metros. Ah, Bruno, então é só fazer 400 vezes 5. Não. Se eu fizer 400 centímetros vezes 5 metros, eu não tenho área. A área vai ser em quê? Em metro quadrado ou em centímetro quadrado? A gente já fez esse comentário aqui em aulas anteriores. Então eu tenho que escolher uma unidade de medida. Vou escolher metro. Ah, poderia ter escolhido centímetro, passar os 5 metros para centímetros? Poderia, mas é mais fácil, na minha opinião, passar os 400 centímetros para metro. Bem, centímetro, né? Então, estou aqui, centímetro, decímetro, metro. Ou seja, 400 centímetros equivalem a 4 metros. Então, PQ mede 4 metros, que é a minha base. RH mede 5 metros, que é a minha altura. A área do paralelogramo PQRS vai ser base, 4 metros, vezes a altura, 5 metros. 4 vezes 5, 20. Metro vezes metro, metro quadrado. Então, a área do paralelogramo PQRS vai ser de 20 metros quadrados. Mas, Bruno, nas aulas anteriores você disse que a ideia de área é encaixar quadrados aqui dentro. Como é que eu vou encaixar quadrados aqui dentro? Você não vai encaixar quadrados perfeitamente, você vai encaixar pedaços de quadrados. Mas ao compormos esses pedaços de quadrados, eu tenho 20 quadradinhos de 1 metro quadrado aqui dentro. Tá? Claro que pedaços dele, pedaços para um lado, pedaços para o outro. A ideia é essa. Isso equivale a 20 quadradinhos de 1 metro quadrado. Bem, vamos explorar agora o triângulo? Vamos lá. Bem, eu também vou utilizar o que eu tenho. Eu vou utilizar a ideia da área do retângulo, base e altura. Então, é importante num triângulo eu identificar o que é base e o que é altura. Eu sempre vou usar a medida dos lados como base, né? Então, por exemplo, se eu chamar isso aqui de base, eu posso tranquilamente dizer que isso daqui é a minha altura. Por outro lado, se eu chamar isso daqui, isso aqui eu vou chamar de base 1, altura 1. Se eu chamar isso daqui de base, não há problema nenhum em perceber que eu tenho uma outra altura. Basta formar ângulo de 90 graus. Se eu chamar isso daqui de base, eu vou ter uma outra altura. Bruno, se você chamar isso aqui de base, quem vai ser a sua altura? Ué, se eu chamar isso aqui de base, eu tenho a minha altura aqui. Então, para a base 1, eu tenho a sua respectiva altura. Se você chamar isso aqui de base, se eu chamar isso aqui de base, eu quero chamar a atenção que a minha altura vai estar aqui fora. Ué, por que tem que estar lá fora? Ué, porque é o único segmento que parte do vértice oposto a esse lado que vai formar ângulo de 90 graus com esse lado. Ah, mas forma com prolongamento. Não tem problema.
a base 2 está aqui, a altura 2. Então é importante no triângulo a gente ter essa noção de base e altura. Tá, beleza, só que a gente sabe que a área do retângulo, do paralelogramo, do quadrado é base vezes altura. E do triângulo? Olha só, todo triângulo é metade de um paralelogramo. Preste atenção. Esse triângulo aqui, eu posso tranquilamente retirar esse pedaço aqui e jogar para cá. Se tem mesma medida e eu ligar daqui até aqui, esse segmento vai ter a mesma medida que esse e vai ser paralelo. Esse triângulo daqui tem a mesma área desse triângulo daqui. Posso também fazer uma analogia com um retângulo, não tem problema nenhum. Todo quadrado vai ser metade de um retângulo. Retângulo, Bruno? Pode ser, olha só. Se eu puxar para cá e puxar para cá, eu tenho um retângulo. Esse triângulo é igual a esse. Se eu fizer isso, ó, e puxar a altura aqui dentro, eu vou ter que essa região é igual a essa região aqui é igual a essa. Então, a parte de fora é igual à parte de dentro. Todo triângulo é metade de um retângulo ou de um paralelogramo. Ah, esse daqui também é metade de um retângulo? Pode ser, não tem problema nenhum. Basta desenhar o meu retângulo assim. Vou puxar paralela aqui. Joga a altura aqui para dentro. Essa região aqui é igual a essa. E essa região é igual a essa. Esse retângulo é o dobro desse triângulo. Ora, então como é que se vai achar a área de triângulo? A área de triângulo é a área de um retângulo, ou de um paralelogramo, tanto faz, dividido por 2. Ou seja, como é que eu acho a área de qualquer triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. É sempre metade de um retângulo ou metade de um paralelogramo. Vamos ver um exemplo. Bem, a minha base aqui tem 3.200 milímetros, a minha altura é 0,2 decâmetros. Não dá para trabalhar com milímetro e decâmetro, vou passar tudo para metro. Milímetro, centímetro, decímetro, metro. Então eu vou dizer que a base mede 3,2 metros. Pô, está em decâmetro, eu vou passar para metro. Decâmetro, andei uma casa para lá, estou em metro. Então a altura mede 2 metros. A área do triângulo é a base, que é 3,2 metros, vezes a minha altura, que é 2 metros, dividido por 2. Se eu estou multiplicando por 2 e dividindo por 2, eu corto. Então, a área do triângulo passa a ser 3,2 metro vezes metro, metro quadrado. Ou seja, a área desse triângulo equivale à área de 3 quadrados de 1 metro quadrado, mais um outro pedaço de quadrado que equivale a 0,2, ou seja, 2 décimos de um quadrado de 1 metro quadrado. Bem, essas duas ideias vão ser muito utilizadas nos exercícios que nós vamos ver daqui para frente. Eu espero que tenha ficado claro. Obrigado pela atenção. Até a próxima.